denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. Bom, começar falando que estava conversando com colegas, foi bastante difícil, né, preparar um pouco essa fala, porque a ideia é de uma fala curta, em torno de 20 minutos, mas, ao mesmo tempo, pela dificuldade de analisar os processos que a gente está abordando nesse curso. Ou seja, são processos, de um lado, complexos, né? Ou seja, a gente tem um jogo que opera em vários níveis, desde o nível internacional, né, nível nacional, estadual, local, né? Nós temos atores diversos e heterogêneos operando, né, nesse processo, né? E, ao mesmo tempo, ele acontece em várias arenas, ou seja, dentro do Congresso, dentro do Judiciário, nas ruas, enfim. Então, há uma complexidade, né, que torna bastante difícil estruturar a nossa análise, né? A outra questão é a dinamicidade, né? A gente tem vivido, particularmente desde 2013, uma certa aceleração da conflitualidade, uma intensificação da conflitualidade, né, que torna bastante difícil, né, para nós ainda conseguirmos aprender exatamente o que está ocorrendo, né. Tem uma terceira dimensão, que é a passionalidade envolvida nos objetos da nossa discussão, né? Ou seja, aquilo que a gente está discutindo são objetos de análise pelos quais, para muitas pessoas, vale a pena matar ou vale a pena morrer, né? E aí a gente conseguir construir um certo distanciamento analítico para conseguir, de fato, avançar do ponto de vista de análise, é difícil. Ou seja, nós não somos só pesquisadores, né? Somos cidadãos, ativistas, enfim, pessoas que estão envolvidas social e politicamente, e é muito difícil a construção, né, de um distanciamento de análise num momento como esse, né? E, por fim, também uma das dificuldades, eu acho que a gente tem para a nossa análise, é que os processos que a gente tem vivido de 2013 para cá, né, e particularmente de 2016 para cá, eles produziram uma ruptura com uma interpretação sobre o Brasil, sobre a política brasileira, que estava relativamente consolidada e era relativamente aceita, né? Ou seja, o pressuposto de que, pelo menos, né, a democracia representativa, eleitoral, estava consolidada nos seus procedimentos e era legitimada socialmente, explodiu, né? A própria ideia de uma conflitualidade social que passa intensamente por fora das instituições, que até bem pouco tempo era visto como algo residual, de 2013 para cá, ganhou centralidade na política brasileira, mas também nas análises sobre os processos políticos brasileiros, né? Então, é um processo difícil de analisar. E eu vou fazer uma análise que ela vai estabelecer um recorte muito claro. Ou seja, pensar o processo do golpe de 2016, ele envolve pensar em várias dimensões, vários atores e várias arenas, né? Eu vou situar muito minha fala naquele que é o objeto que eu venho pesquisando, na temática que eu venho pesquisando, que é a temática dos movimentos sociais, e eu coloquei um conceito, né, um pouco no título, de contramovimentos, ou seja, pensar também nas forças que se constituíram na confrontação dos movimentos sociais, né, e que, nesse jogo, nessa disputa, nessa confrontação, em parte, a gente pode conseguir achar elementos para compreender os processos que a gente está vivendo hoje, né? Bom, tem duas... hoje está em moda falar as narrativas, né? Tem duas narrativas concorrentes, digamos assim, sobre a destituição da presidenta Dilma em 2016, que mais ou menos nos ajudam a estruturar um pouco o campo do debate e mais ou menos contra o que eu vou estar me posicionando, tá? De um lado, a gente tem uma narrativa bastante presente no campo da esquerda, principalmente aquela articulada, né, em torno do PT, que vê, bom, tínhamos um governo progressista, um governo que estava produzindo políticas, avanços sociais, enfim, do ponto de vista de atender demandas, né, de setores subalternizados da sociedade, setores dominados da sociedade. Essas conquistas, em termos principalmente de políticas públicas, produziram uma reação social e política desses setores,
né, a onda conservadora, né, e, a partir daí, se dispara um processo contestatório desses setores conservadores que vai levar ao golpe de 2016 e depois seus desdobramentos que a gente vive até hoje. Uma outra narrativa vai, obviamente, no campo oposto, né, vai tratar a ideia de um governo tentando implementar, né, uma ditadura bolivariana, o comunismo, enfim, com os atributos, adjetivos que queiram colocar, né, mas, ao mesmo tempo, corrupto, ou seja, uma mistura de autoritarismo, corrupção, né. Isso provoca uma onda de reação que, obviamente, não se identifica como conservadora, mas se identifica a partir de algum adjetivo de positividade, né. A gente pode pensar na reação dos cidadãos de bem, né, que vão para as ruas para desafiar o autoritarismo e vão para as ruas para desafiar a corrupção, e aí se produz o impeachment e os seus desdobramentos posteriores. Eu acho que essas duas narrativas elas partem de simplificações extremamente reducionistas do processo que a gente vive, né? Elas permitem separar claramente o bem e o mal, cada um colocando o bem e o mal naquilo que lhe parece mais pertinente. Para uns, o bem está no governo progressista, fazendo avanços, e o mal está na onda conservadora, que se opõe a esse avanço, né? Para outros, o bem está nos cidadãos de bem, né, que se levantam contra o autoritarismo e a corrupção do mau governo comunista esquerdista, né. O argumento que eu queria trazer aqui é que, de fato, para a gente conseguir avançar, né, na compreensão dos processos que a gente tem, principalmente da complexidade, da dinamicidade desse processo que a gente está vivenciando no Brasil, né, nós precisamos desconstruir essa simplificação excessiva, digamos assim, tanto do ponto de vista da compreensão do que foram os governos Dilma e Lula também, né, quanto da compreensão das forças políticas e sociais que confrontaram estes governos, né, em certa medida, para a gente conseguir entender, né, o que esse processo produziu e está produzindo até hoje, né. E aí o argumento que eu vou tentar defender rapidamente, né, sem muita demonstração, né, é que, ao meu ver, não se pode entender a destituição, né, da presidenta Dilma em 2016, né, golpe para alguns, impeachment para outros, né, justo para alguns, injusto para outros, né. Não se pode entender esse processo, né, sem entender que os governos petistas crescentemente foram confrontados não por um campo de conflitualidade, que é o campo conservador ou da onda conservadora, né. Progressivamente, os governos do PT eles foram objetos também de um crescente confronto de setores do campo, que a gente poderia colocar à esquerda, progressista, enfim, né. E me parece que a compreensão, efetivamente, né, do resultado, do desdobramento dessa dupla conflitualidade operando entre si, né, mas também contra os governos, né, do Lula e, particularmente, do governo Dilma, né, me parece que essa dupla conflitualidade é que nos permite, de fato, entender, né, esse jogo de movimentos e contramovimentos que se confrontaram, mas também confrontaram os governos de Lula e Dilma, é que nos permite entender o que ocorreu e, em certa medida, nos permite entender desdobramentos posteriores, né, a partir da destituição presidencial. Então, eu vou tentar desenvolver um pouco esse argumento, demonstrar um pouco no que ele se baseia, né, e depois, no debate, na conversa, a gente pode aprofundar algumas coisas, né. Bom, a primeira questão, né, voltando a essa necessidade, de fato, a gente complexificar o entendimento do governo, né, que foi objeto, né, do golpe em 2016, né. Ou seja, a gente pode... Como é que a gente chama esse governo? É o governo do PT? Né? É o governo de esquerda? É o governo de uma coalizão, né, que transcende profundamente o campo da esquerda, né? E aí, para isso, eu trouxe para ilustrar um pouco isso, né,
o meu argumento. Esse é um slide que está na tese de doutorado de um orientando que vai defender há pouco, o Matheus Maziri Pereira, depois eu vou retornar um pouco à tese dele, né? Que ele analisa um pouco a composição ideológica das coalizões de governo do segundo governo Lula e do governo Dilma, né? Se a gente for ver a esquerda, né, em geral, ela não é dominante, né, nas coalizões que sustentaram esses governos durante esse período, né? Ou seja, nós temos governos marcados por uma profunda heterogeneidade política, coalizões que se construíram por afinidades pragmáticas e não afinidades programáticas, né? Diferenças ideológicas radicais entre os partidos que compunham essas coalizões, né? Ou seja, a gente não pode esquecer que o Partido Progressista, não sei se alguém aqui na sala vai colocá-lo como um partido progressista, né? Muito menos de esquerda, este era um partido que compunha, né, a coalizão governamental, né? Então, aqui a gente está pensando um governo, né, que, desde o governo Lula, né, é um governo que ele produziu um profundo tensionamento nas forças políticas de esquerda, na medida em que ele produzia obstáculos e limites, em alguns casos intransponíveis, para propostas de efetiva transformação social, né, que essas forças políticas e movimentos sociais estavam propondo, né? Nós escrevemos um artigo em 2008 para uma revista, né, e o título do artigo era O Fim do Ciclo PT, né? 2008, primeiro governo Lula, né, logo no período do mensalão, né, um período que vários documentos de movimentos sociais de esquerda, muitos deles próximos, radicalmente, profundamente próximos do campo petista, avaliavam já o fracasso, ou pelo menos os limites intransponíveis da produção de mudanças através da institucionalidade política do governo conquistado, né? Então, aqui a gente tem uma tensão que ela vai aparecer em vários, né, estudos, né? Nós fizemos um trabalho agora, eu e duas colegas, a professora Lucinata Tajiba da Unicamp e a professora Rebeca Abras da UNB, um artigo, né? Cada um pegou um certo movimento e um campo de política pública: economia solidária, ambientalismo e moradia popular, né? O curioso é que os três campos, em certa medida, foram derrotados nas suas pretensões de produzirem mudanças, rupturas, né, no período já dos governos petistas, né? Ou seja, a tentativa de confrontar o que muitos vão chamar do modelo de desenvolvimento, né, o neodesenvolvimentismo governamental, ele frustrou, né, os planos de vários desses movimentos do ponto de vista de produzir transformações mais radicais, né? Se a gente for pensar o campo ambientalista, por exemplo, a saída da Marina Silva do governo em 2008, né, ela já era um indicador, né, de uma ruptura de vários setores do ambientalismo brasileiro, né, com o campo petista, ou pelo menos com o governo federal, né? As políticas LGBT, que a tese do Matheus está analisando, né, em certa medida, são objeto de um recuo significativo do governo, quando não um abandono total, já em 2010. Né? Ou seja, então a gente tem aqui um conjunto de processos, né, que se a gente for vendo, né, que mostram que a gente tinha, de fato, não um governo progressista, né, que atuava, digamos assim, simplesmente referendando, implementando as propostas dos movimentos sociais do ponto de vista da produção de transformações, mas um governo que era disputado, né, por forças políticas extremamente heterogêneas, que era habitado por forças políticas extremamente heterogêneas, né, e que, nessa medida, digamos assim, a gente tem uma tensão, digamos assim, que não vai ser uma tensão dos movimentos sociais ao governo, mas uma tensão que ela corta, né, atravessa profundamente o governo, né? Então, na verdade, quando a gente pensa no golpe de 2016, ele não é um golpe contra o governo Dilma. Não é à toa que seu vice-presidente está lá, né? É um golpe contra um campo deste governo,
né, um campo que tinha conexões, digamos assim, com propostas, agendas, causas progressistas de esquerda, né, que é afastado do governo, né, e, ao mesmo tempo, uma série de processos e mecanismos construídos ao longo dos últimos 15 anos, né, de participação de movimentos sociais populares, de movimentos progressistas, que também são objeto de golpes. Se a gente pegar, por exemplo, toda a estrutura de conselhos, né, elas hoje estão sendo desmanteladas, né, do ponto de vista de ruptura com canais de participação social, né. Então, essa é a primeira questão que eu queria questionar, ou seja, o primeiro polo, né, das narrativas sobre o golpe de 2016. A gente não está falando de um governo que ele pode ser unificado ou homogeneizado numa interpretação, né. Era um governo profundamente heterogêneo. Às vezes, para pesquisadores de fora do Brasil, é muito difícil compreender como isso é possível, esse grau de heterogeneidade política no mesmo governo, né. Enfim. Agora, eu queria questionar também o segundo polo, né, das narrativas, que é a tal da onda conservadora, né, que eu acho que a gente precisa não necessariamente abandonar essa ideia que existe efetivamente um processo de ascensão de conservadorismos no Brasil, né. Agora, eu acho que a gente tem muito mais coisas operando, né, que foram fundamentais para a gente ter o processo de destituição da presidenta Dilma em 2016. Né. Uma das interpretações fortes que a gente teve, não apenas na militância, mas também no campo da análise das ciências sociais sobre movimentos sociais, né, é que os governos petistas produziram, não, petistas não, os governos Lula e Dilma, os governos dessas coalizões construídas por Lula e Dilma, né, eles produziram uma institucionalização dos conflitos sociais, eles produziram uma institucionalização dos movimentos sociais, que teria como resultado uma cooptação dos movimentos, uma perda da combatividade, da conflitualidade, um abandono das estratégias e dos repertórios de conflito extra-institucionais em prol de mecanismos, enfim, de participação institucional, né. Bom, o problema dessa interpretação, né, é que, na verdade, se efetivamente a gente pode dizer que os movimentos sociais ou organizações e ativistas de movimentos sociais se institucionalizaram significativamente, né, não apenas no governo Lula e Dilma, mas desde os anos 90, nos governos Fernando Henrique, enfim, né, com a implementação de instituições participativas, né, com o envolvimento crescente na implementação de políticas públicas, com o envolvimento crescente na ocupação de cargos institucionais, né, com o envolvimento crescente nos processos eleitorais, enfim, né. Agora, me parece equivocado, né, dizer que os movimentos sociais foram cooptados ou abandonaram a política contestatória, né. Primeiro porque, como vimos, a institucionalidade não era um espaço homogêneo, tranquilo, no qual havia uma unanimidade de projeto político e de atuação. Ao contrário, qualquer um que acompanhou conselhos e outros fóruns institucionais, era um espaço de conflito e disputa política intensa, né. Então, a participação institucional, a institucionalização não pode ser tratada significativamente como um abandono da conflitualidade. Mas, se a gente for pegar dados de conflitos sociais, né, esse é um dado, por exemplo, do número de greves no Brasil, né. Se a gente for pegar, ou seja, todo mundo fala do ápice, digamos assim, no período dourado das greves do Brasil dos anos 80. Né. Agora, se a gente for pegar 2013, né, que é o limite da série histórica do Diese que eu consegui, né, 2013 bate toda a história, né, pós-democratização do Brasil. Ou seja, há uma ascensão significativa da conflitualidade expressa, por exemplo, nas greves de trabalhadores. Se a gente pegar os movimentos sociais do campo, né, também, ou seja, se a gente for pegar no número, né, de manifestações, né, 2011, 12, 13 em particular, é um momento de intensa
de intensificação dessa conflitualidade. E se a gente for pegar, por exemplo, um período maior número de pessoas em manifestações, é 2007, que é um ano do governo Lula. Então, a ideia de que a sociedade se desmobilizou, que todos foram cooptados, me parece que não se sustenta. Se a gente pegar dados do Observatório de Conflitos Urbanos do Rio de Janeiro, são dados de conflitos urbanos na cidade do Rio de Janeiro, também a gente tem um período de intensificação, enfim, dos conflitos, que o pico também em 2007, governo Lula, 2013, 14, governos Dilma. Então, na verdade, a gente tem uma intencionalidade, que a gente poderia chamar de um campo de movimentos sociais populares, enfim, progressistas, e a gente tem que pensar que, apesar de todo o discurso sobre a perda de importância dos sindicatos, os sindicatos eles são a principal força produtora de mobilizações sociais no Brasil. A gente tem um banco de dados de manifestações dos anos 70 até 2015, e se a gente tirasse os sindicatos, a gente ficaria com um número muito inexpressivo de manifestações sociais. Então, na verdade, a gente tem uma forte conflitualidade, e a gente pode ver que 2013 foi um ano particularmente importante. Ou seja, 2013, de fato, ele ainda merece um aprofundamento do ponto de vista dos estudos, mas 2013 foi um ano de uma convergência inédita, improvável e, me parece, impossível de acontecer nos próximos períodos, de movimentos contestatórios progressistas e movimentos e contramovimentos conservadores ocupando o mesmo espaço e, em muitos lugares, a mesma manifestação. Ou seja, 2013, de fato, se a gente pegar e trabalhar por fases, a gente tem uma primeira fase que vai até início de junho, que ela é pequena, em poucas cidades, e, basicamente, são manifestações de movimentos sociais, grupos políticos, coletivos, enfim, progressistas de esquerda, com uma forte presença da juventude, e é a primeira grande ciclo de protesto que não tem no PT o seu protagonista, muito antes pelo contrário. O PT é o alvo, na maior parte dos casos. Agora, se a gente pegar de meados de junho em diante, a gente tem outro processo completamente diferente, que, num artigo que eu fiz, eu chamo um pouco de uma apropriação conservadora das manifestações. E aí, de fato, a gente tem uma inauguração nas ruas, ou seja, o MBL, quando é criado o MBL? 17 de junho de 2013. Pega as entrevistas sobre a criação do MBL, eles identificaram que aquelas manifestações eram uma oportunidade para ocupar e ganhar as ruas. A reviravolta dos meios de comunicação que bombardeavam as manifestações como baderna, os manifestantes como vândalos, e que passam a ver as manifestações como expressão do espírito democrático, aguerrido da juventude que luta pelos seus direitos e demonstra sua cidadania. Expressa na, enfim, cômica, enfim, mas significativa virada de posição de Arnaldo Jabor. Numa semana são bandidos, o MPL é igual ao PCC, na outra semana são os jovens em luta. Então, a gente teve ali um processo importante, que ele teve implicações... Opa, aqui. Esse gráfico, acho que ele é muito interessante para a gente pensar um pouco nas implicações dessa convergência de contestações. Ou seja, se a gente pegar o desabamento do apoio ao governo Dilma, que cai de 65% para 30%, no ápice dos protestos em junho, isso foi explicado ou não foi explicado. Eu acho que somente a convergência de uma insatisfação que não é apenas de uma direita que confronta o governo por ser corrupto, por ser autoritário, por ser incompetente, mas também de uma esquerda que confronta o governo por ser limitado do ponto de vista
do avanço em termos da diminuição de desigualdades, o avanço do ponto de vista de um outro modelo de desenvolvimento inclusivo, etc., né? Essa convergência, ao meu ver, é que ajuda a explicar aquilo, né? E se a gente for ver, pouco acho que ajuda a gente sustentar esse argumento, né? Outra queda brusca de popularidade da presidenta Dilma, né, é na passagem, logo após vencer as eleições, em 2014, né? Então ela tem um pequeno acréscimo ali, e ela desaba em fevereiro de 2015. Né? Como explicar essa queda brusca? Ao meu ver, é a resposta, né, pelo menos em parte, é a resposta de setores progressistas profundamente descontentes com a composição do novo governo, que em grande medida foi lido como uma traição, né? Então, Joaquim Levy, Cátia Abreu, né, Eliseu Padilha e vários outros que compuseram o governo, né, apontaram claramente para um campo progressista que se mobilizou, muitas vezes de forma profundamente tensionada, né, para apoiar a eleição da presidenta Dilma. Ele se sente atingido, né, e, em grande medida, abandona qualquer propósito de defesa deste governo como seu governo, né? Então, me parece que, se a gente não compreende, de um lado, a conflitualidade do campo da esquerda em relação, né, ao governo Dilma, né, e, ao mesmo tempo, a conflitualidade interna desse campo da esquerda em relação ao apoio ao confronto aos governos petistas e, particularmente, ao governo Dilma, é bastante difícil a gente entender tanto o processo e seus desdobramentos, né, como entender, por exemplo, hoje, a enorme dificuldade de vencer obstáculos do ponto de vista de construção. Não estou falando de unidade, mas estou falando, pelo menos, de alianças e articulações no campo heterogêneo e conflitivo da esquerda brasileira, né? Então, por exemplo, se vocês forem pegar, agora tivemos o evento da prisão do Lula, peguem a nota do Conlutas, né, convocando seus militantes a não irem à rua defender um governo, né, que era corrupto, etc., né? Se a gente pegar a nota da Federação Anarquista Gaúcha, da FAG, não há que defender, né, nem este nem nenhum governo, né, mas este governo não significa um governo dos trabalhadores, etc., né? Então, isso me parece interessante para a gente pensar, né? E um dos meus argumentos é que uma das forças, né, da direita é, certamente, os conflitos que conformam, né, o campo da esquerda, né? Uma das forças dos contramovimentos tem a ver com os confrontos entre os próprios movimentos, né? E aí, encaminhando para a finalização, que eu já passei do meu tempo, né, me parece que também é preciso romper com essa unificação do chamado, né, campo conservador. Ou seja, a gente também tem um campo heterogêneo, né, um campo que ele se unificou não programaticamente do ponto de vista do seu projeto, mas ele se unificou frente a um adversário a ser destruído, né? O antipetismo foi a cola, né, que permitiu que liberais, defensores da intervenção militar e tantos outros se unificassem para atuar conjuntamente, né, no pedido da instituição do governo, né? Mas a gente não pode esquecer, se a gente pegar praticamente todas as notícias de jornais sobre as manifestações de 2015, 2016, eles falam de conflitos não apenas verbais, mas, em muitos casos, conflitos físicos dentro das manifestações pró-impeachment, né? Ou seja, a gente está lidando com um campo também heterogêneo, né, e que aprofunda sua heterogeneidade, sua conflitualidade, quando, em certa medida, o seu ponto de articulação, que é o inimigo comum, é relativamente vencido, né? Então, hoje, a gente observa também esse campo, né, profundamente tensionado, né? Ou seja, a própria categorização como conservador, por exemplo, né? O neoliberalismo dos setores libertarians, por exemplo, ele é muito diferente do conservadorismo religioso, né, de um certo campo. Pesquisas recentes sobre o próprio campo evangélico, né, mostram que tratar ele de forma unificada enquanto um campo conservador, né, é um equívoco empírico e político, né? Então, aqui, a meu ver, é importante a gente decompor, né, esse campo para conseguir entendê-lo melhor, né?
Então, parece que hoje a gente tem uma heterogeneidade, né, de forças políticas em disputa à esquerda e à direita, entre a esquerda e a direita, dentro da direita e da esquerda, né, que não se unificam nem no petismo nem no antipetismo, né, e que me parece que cria, né, essa dificuldade, digamos assim, de identificar, né, efetivamente quais são essas forças, como elas estão atuando, né, cria um cenário de profunda instabilidade, né, hoje arriscar, né, prognósticos do ponto de vista para onde vai a conjuntura parece muito perigoso, né, e, ao mesmo tempo, parece o mais... nos dá mais perplexidade, né, e, ao mesmo tempo, preocupação do ponto de vista do futuro, né, social e político do país, né, nesse cenário, é que não se identifica nenhum ator político ou social com capacidade de mediação, com capacidade de negociação, com capacidade de articulação. Em última instância, essa conflitualidade política, em certa medida, matou, né, destruiu boa parte dos atores que tinham capacidade, digamos assim, de construção de alianças, de construção de articulações e de estruturação da disputa política do país, né. E a gente vive um cenário de incerteza, né, ameaçado, digamos assim, né, frente à dificuldade de construção de saídas políticas, né, de cada vez mais atores, né, propondo saídas autoritárias, né. Então, esse eu acho que é um dos dilemas centrais que a gente vive hoje. Obrigado.